eu perguntei no começo ao senhor exatamente para isso. O senhor sabe que tanto jovem como idoso, 85%... Senador, o senhor está usando um dado estatístico para generalizar. Esse dado científico. E está tirando... O senhor não pode Sim, querer. eu posso. O senhor confirmou, eu perguntei ao senhor... Senador... Depois o senhor voltou atrás. Não, senador, não tem nada de voltar atrás. Eu deixei o senhor falar. Agora, me ouça. Quando eu perguntei, foi exatamente por isso. Então, o senhor, tentou criar um argumento. Não, criar um argumento não. O senhor sabe disso. O senhor confirmou comigo e está constatado que 85% dos pacientes que têm a doença cursam assintomáticos. Por favor, leve o moderado. Agora, 4 vezes superior a taxa de letalidade no seu hospital para o Einstein é 4-1. É muita coisa. Senador Mas Otto, olhe bem, senador Otto, o senhor está como investigado, nós temos esses dados, eu não posso aqui negar. Compare as idades, senador. Vamos comparar a faixa etária. 80 anos, 70 anos, 90 anos. Senador Reis, eu estou discutindo com ele, por favor. Ok? Mas deixa ele falar, então, se eu não deixa ele falar. O senhor conduz a conversa. O senhor tem uma posição diferente da minha, eu respeito o senhor demais, não tem nenhum problema. Mas deixa eu discutir com ele. A questão deixa ele falar também. Até porque ele é médico. Ele perguntou faixa etária, você não quer deixar de dizer faixa etária? Falou, doutor, senador Otto. Ele já falou. O que eu estou dizendo a ele, e ele confirmou, é isso. Os pacientes que foram para o Hospital Einstein eram pacientes também idosos. Não tenho, eu tenho do seu hospital. Senador Otto. Mas do Hospital Senador Otto. Eram também idosos. Para não haver confusão e generalização, e claro, uma avaliação espúria que gera só mais e mais dúvidas, a única coisa que eu peço para o senhor, avalie a faixa etária e o senhor vai ver... Sim, avaliamos. Não avaliou, porque o senhor está falando dos dados gerais. O senhor falou todos os pacientes que foram para o UTI do Einstein e todos os pacientes que foram para os nossos hospitais. Diante disso, a gente não pode fazer uma avaliação simplista querendo colocar a característica de cada paciente dentro de um padrão único. Doutor Pedro, eu jamais faria uma avaliação simplista. Por favor. Como as que o senhor fez aqui durante o dia. O senhor fez favor, aqui durante... senador, jamais faria. Eu jamais assistiria aqueles vídeos que o senhor assistiu. Sim. Inclusive, sobre a questão do zinco, o senhor ria. O senhor sorria. Senador. O Paulo Zanotto falando em dar zinco para a Covid-19 com medicação de escolha, quando não tem ainda no mundo medicação de escolha. Não existe na farmácia o Tamiflu do coronavírus ainda. Tem um do H1N1. E bota como um zinco como medicação de escolha. Senador, ainda diz, vou dar 220 miligramas. A dose máxima para um adulto é 40 miligramas. Então não adianta eu estar discutindo, porque o senhor veio treinado para não responder a verdade. Eu acho que tem uma coisa muito grave que precisa ficar antes da gente encerrar, é que o paciente entra com o diagnóstico de Covid, depois que passa o período da infecção, muda-se o código, muda o CID. Senador. Isso é de uma gravidade, por favor. Isso é de uma gravidade sem precedentes. A outra questão é que o paliativismo, ele é importante, mas você não pode definir o tempo que um paciente vai ficar internado numa unidade de terapia intensiva. Quem define é a necessidade do paciente e não a equipe sob orientação da direção. A direção não pode dizer que o paciente só deve ficar 10 dias na UTI. E, a partir daí, ir para o tratamento, ir para o acompanhamento, para o tratamento paliativo. Porque aí é colocar os pacientes sem nenhuma chance de sobrevivência, porque vai direto para o tratamento de encaminhamento para uma morte confortável, como é dito. Então, tem questões aqui que só vai ser possível ser esclarecida se o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo tomar a frente e avaliar 100% dos óbitos desta instituição e todas as mudanças que houveram de código de diagnóstico da doença original que levou o paciente a se internar e ao óbito. Portanto, o que nós estamos aqui diante é de uma situação muito grave, sem contar, senhor relator, senhor presidente, o que nós estamos vendo aqui é teste em seres humanos de terapia sem autorização. Tudo isso precisa ser aprofundado. Por isso eu acho que essa CPI
precisa, além dessa oitiva, fazer outras oitivas no que diz respeito ao que aconteceu na Prevent Senior. Desculpe, Humberto, a interrupção, mas essas questões não poderiam, a gente, no intervalo, sair... Deixa eu só fazer uma colocação aqui, senhor presidente. Com relação ao zinco, doutor Zelenko, candidato Prêmio Nobel da Paz, a recomendação dele, doutor Otto Alencar, o senhor que é médico, ele recomenda zinco e dá as razões. Depois eu posso ler e passar a matéria para Vossa Excelência. Doutor Zelenko, candidato a Prêmio Nobel da Paz. Então aqui não estamos falando besteira, é coisa séria. E saiu uma matéria agora, só um minutinho aqui, produto de zinco, agora, matéria de ontem, produto de zinco oferece proteção superior contra a Covid-19. Está aqui a matéria. Passa aos médicos que estão aqui para vocês examinarem. Então não é chute, coisa séria que eu estou falando aqui. Estou falando sério, senador. Não, eu sei, sério, senador. Sei. Então não desmereço um tratamento que está sendo utilizado e cientistas estão falando essa matéria. Aqui vou passar essa matéria para os senhores também. Tá. Eu não, tecnicamente, eu não posso me aproveitar numa discussão científica, por isso que eu ouço os cientistas. Eu vou fazer, senhor Pedro, mas se o senhor não tiver essa resposta agora, o senhor vai ligar para a Prevent Senior e eu quero essa resposta ainda hoje aqui. Houve um aumento da compra de ivermectina entre 2020 e 2021, relativa a 2019, pela Prevent Senior? Sim, o senhor já tem comprovado. Não, peraí, o senador, o senhor Pedro. Sim. Por favor, o senhor não trata o paciente assim, né? Que o paciente lhe pergunta a mesma coisa 10 vezes, o senhor diz, não, já te expliquei isso, já falei isso, o senhor já tem isso. O senhor vai explicar novamente para o paciente. Faça de conta que eu sou paciente. Claro. Tá bom? Aí o paciente, porque o paciente é chato. Porque ele está doente, ele quer saber, né? O que ele tem, por que ele tem, o que ele tem. E o senhor explica 10 vezes. Aumentou a compra de cloroquina. O senhor sabe dizer qual foi o percentual que aumentou? Caro presidente, não sei lhe dizer não sabe qual informar. foi a porcentagem. E ivermectina também não? Houve aumento. Senhor presidente, isso começou o ano passado. Não, dá licença, abril. senador. Claro que começou o ano passado. Senador Reisen. O senhor não tem Remdesivir que custa 25 mil reais. 25 mil reais. Vocês querem isso? 5 mil? Barato, você está... Tem vacina? Sim, senhor. Você reclama, eu estou só fazendo uma pergunta. O governo já liberou 287 milhões de doses de vacina. Interessa, senador Reis, por favor. Pronto. Senador Reis, por favor. Toda a população. O senhor vai ter seu tempo para falar. Eu só estou fazendo uma pergunta. O senhor vai falar todas essas coisas. O senhor fala todo dia isso, todo mundo já sabe. Não, vou falar sério. Eu estou querendo saber aqui outros dados. É coisa séria que o cientista não quer discutir. Eu sei, é sério. É sério que não quer discutir. É sério e morreu muita gente. Morreu quase 600 mil pessoas no Brasil. É muito sério. Então, só perguntar aqui, porque eu não entendo cientificamente, como o senhor também não entende absolutamente nada disso. Nós dois somos totalmente tapados para se aprofundar nessa discussão. Não, como eu não sou papagaio de pirata, eu quero ouvir. Só um minutinho, senador Otto, só que eu vou lhe fazer uma pergunta também, porque eu queria que o senhor me respondesse. Então, aumentou a quantidade de medicamentos, a Prevent comprou o tal kit Covid, vamos supor. Todos esses mesmo. Agora, em relação ao que o senador Otto falou, é que me chamou a atenção. E aí eu quero fazer essa comparação. Senador Otto, o senhor me disse que depois de entubar uma pessoa, 7 dias depois, 8 dias depois, 14... Quais são os medicamentos que são usados, que o senhor falou aí? Olha, um paciente na unidade de tratamento intensivo com Covid-19, portador da pneumonia virótica, que obstrui 50% ou até mais do pulmão, e começa a ter complicações, tipo insuficiência renal, e pode evoluir para uma sepsemia. O senhor falou vários medicamentos. Aí o paciente é internado, primeira coisa, se for precisar entubar, entuba o paciente, e depois de entubar o paciente, você usa dexametasona ou prednisolona, são corticoides, você usa um antibiótico de amplo espectro que possa evitar uma infecção bacteriana, tipo cefalosporina, cifloxacina, qualquer um desses novos antibióticos, o senhor concorda com e além o disso, viu, Omar, e além disso usa-se o anticoagulante, porque a Covid-19 ela causa microtromboembolia no pulmão. São pequenos coágulos que depois que ele se forma, obstrui o pulmão e impede o paciente de respirar. Foi isso que eu falei, entendeu? Agora, isso é que me chega a pergunta aí agora, senador. É o seguinte, lógico que nós tivemos o número de entubados de pessoas. Meu irmão foi entubado, problema no pulmão, ele não conseguiu sobreviver. E os médicos tentaram de tudo para poder salvá-lo, não conseguiu, como quase 600 mil brasileiros não conseguiram. E muitos que conseguiram
desses milhões que foram infectados, mais de 20 milhões infectados, muitos estão com sequelas para o resto da vida. Mas então, veja bem, se houve um aumento na compra de kit Covid pela Prevent Senior, como deve ter também em outros hospitais, aumentou, com certeza, aumentou também bastante a compra em 2020 e 2021 desses medicamentos que o senador Otto falou. Isso é verdade? Ventiladores. Não. Medicamentos. Medicamento para internação. Então, eu queria fazer um comparativo. Só para mim não tomar nenhuma diligência mais inapropriada, eu pediria que, antes da sessão, o senhor me dissesse a quantidade que foi comprada desses medicamentos que o senador Otto falou, quando a pessoa está entubada e que tem que usar, de 2019, para fazer um comparativo com 2020 e 2021. Porque, se eu for ver, com certeza absoluta, a quantidade de cloroquina que o senhor comprava em 2019 era muito pequena. Muito pequena. Com certeza. Porque no meu estado, o senhor sabe disso, trabalhou em Tabatinga, a cloroquina é utilizada, isso aí é o quinino para nós, isso os índios, os povos tradicionais da Amazônia já usam isso há muitos anos. Então, é uma coisa que não é nenhum segredo para nós que somos da Amazônia. Mas eu queria fazer esse comparativo, porque eu tiraria uma dúvida, senador Girão e senador Luiz Carlos Reis, que se a empresa utilizou esses medicamentos, utilizou em muito mais quantidade em 2020 e 2021, porque entubou mais pessoas, que foram a óbito. Lógico, eu não sei, e aqui, longe de desrespeitar qualquer pessoa, mas a genitora do senhor Hanzi, quando afetou, deve ter usado esse tipo de medicamento, com certeza, algum medicamento desse, ou anticoagulante, ou problema de infecção generalizada, pulmonar, antibiótico de quarta geração, quinta geração, não sei hoje, que hoje é prescrito uma coisa. Então, isso nos daria aqui a certeza que os pacientes que foram internados, que tiveram que ser entubados, tiveram o tratamento da mesma forma, proporcionalmente aumentado a compra desses medicamentos que são utilizados em intubação. Senhor presidente, tem uma questão importante. Só para colocar, senhor presidente. Tem uma questão importante aqui. Não estou fazendo valor de juízo, eu só estou pedindo. Tem uma questão importante, que é o tempo de internação de um paciente que é entubado. Senhor presidente. Geralmente, é mais de 15 dias, chega a 60 dias, 40 dias, certo? O paciente não sai da intubação para ir para um lugar morrer. Ele fica entubado até a morte. Senador. Então, é preciso que a gente analise isso, entendeu, Otto? Senador, se me permite, agora eu faço a explicação tanto da relação do tratamento paliativo, que o senhor referiu-se, quanto da questão de intubação e todos os modelos. O tratamento paliativo, como o próprio conceito de tratamento paliativo diz, ele é introduzido quando não há mais possibilidade de cura. Quem define isso? A Sociedade Brasileira de Gerontologia e de Geriatria. Isso aí está definido. Quem define isso lá na Prevent Senior? Família e equipe médica. Família e equipe médica. Em conjunto. Em conjunto. Vamos lá. Isso, senador Otto. Se o senhor não conhecia o paliativismo, é importante o senhor ter conhecimento. O paliativo, para um paciente que tem expectativa de vida. Exato. E tira da UTI, doutor. Presidente, posso... Sinceramente, olha, não dá nem para discutir isso. Senador Otto, isso é uma coisa insensível. Deixa eu só responder, de Vossa por favor, Senhoria. senador Otto. O paciente tem chance de sobreviver, ele é retirado da UTI, colocado numa Nenhum paciente é retirado e vai para a bomba de morfina. Senador, isso são palavras do senhor. Não, é o que os médicos todos Não, isso são palavras do senhor. Isso são palavras do senhor. Isso vai ser comprovado, presidente, doutor Pedro. Por favor. Em relação às medicações, senhor presidente, elas tiveram um aumento muito maior. Foram mais de 10 vezes o número de compras do que era utilizado no mesmo período do ano anterior. Ok. Eu vou suspender por 30 minutos, senador Otto. Pois não, senador? As minhas convicções que eu falo aqui sobre a parte científica e médica são minhas. Eu não ando contestando a do senador Reis, nunca fiz isso, nem do senador Girão, absolutamente. Eu contesto. Eu não contesto, porque é uma coisa que vai se discutir e não vai chegar a termo. Eu leio todas as revistas novas que surgem, eu leio, agora mesmo, recentemente, li uma matéria sobre o coronavírus, que me preocupou bastante, não sei se o senhor leu, que ela pode ser uma doença autoimune.
E se for uma doença autoimune, vai ficar sequela para o resto da vida. O que é uma doença autoimune, presidente? É aquela que os seus anticorpos combatem as células saudáveis do seu corpo, como são outras doenças, doença do colágeno e outras tantas. Eu li agora recentemente, tem 8 dias, um artigo da Lancet definindo isso. Isso é de uma preocupação inimaginável. O doutor Pedro, que é Exato. É por isso a preocupação nas crianças, inclusive, exatamente, que contraíram então, o vírus. Essa é uma doença, eu, por exemplo, tive Covid e fiquei com a sequela da insônia, das dores articulares. Então, a ciência ainda não sabe tudo dessa doença. Imagina alguém dar zinco para curar a Agradeço Covid. suas palavras, viu, senador? Hein? Agradeço suas palavras. Pois não, aí você imagina dar zinco para a Covid-19, da hidroxicloroquina, que é uma droga antiga. É o Prêmio Nobel da Paz. Prêmio Nobel da Paz. Não, por favor. Okay. Eu não contesto. Então, ouça com a senhoria. Por exemplo, doutor Zelenko. Hidroxicloroquina, que é uma droga antiga para uma doença nova, que não foi... O senhor receitou, doutor? Não fez teste. O senhor receitou, doutor? Quem? O senhor receitou hidroxicloroquina? 10 anos que não dou Não, senhor, um senador nosso aqui, o senhor receitou. O senhor receitou um colega nosso, senador. O senhor receitou para um colega nosso. Eu posso explicar ao senhor? Posso explicar? Vou explicar. Explica, então. Vou explicar. Eu dei uma entrevista, senador Reisen. Marcos Duval. Não, deixa eu explicar ao senhor, numa rádio, e me perguntaram o que era que estavam fazendo de tratamento. Eu disse que a hidroxicloroquina é descartada e que a ivermectina, que é uma droga usada para estrongiloides stercoralis, para vermes, tinha algumas pessoas que aplicavam essa medicação. Eu não dou a receita, doutor Reisen, há 10 anos não receito ninguém. Eu apenas estava explicando o que alguns infectologistas, porque eu leio muito, não sei se é o caso de Vossa Excelência, a respeito do tema, mas eu não receito ninguém, não. Eu tenho mais de 10 anos que estou aposentado. Eu sou cirurgião, ortopedista. Tem 12 anos que eu fiz minha última cirurgia. Eu não receito, eu estava... Mas o Marcos falou aqui, senhor. Eu estava fazendo um comentário... O Marcos falou aqui. Não, senhor, eu estava fazendo um comentário com uma rádio dizendo que são os infectologistas que fazem isso. Qual é o princípio da ivermectina? Diminuir a reprodução de vermes, da filária, de patógenos. Não é uma coisa que eu receitasse. Só que o senhor pegou e fez do contexto que quis. Eu não vou contestar. É a minha consciência que vale, como a de Vossa Excelência vale também. Acabou o problema.